Pode sentar, em nome de Jesus, glória a Deus. Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém. Abra sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo de número 5, vou ministrar uma breve palavra aos nossos corações, e aprove a Deus nos dar essa rica oportunidade nessa noite. Efésios capítulo 5, abre lá em Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 5, e o verso de número 18. Vamos ler só um versículo só, que já é o suficiente. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 5, 18. O tema dessa mensagem é uma igreja escolhida para influenciar. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Mais uma vez. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Algumas traduções diz dissoluções. Mas enchei-vos do Espírito. Queridos, essa palavra Deus vem ministrando no meu coração já faz alguns dias. E ontem à noite eu comecei a ler, comecei a rascunhar algumas coisas. Dentro daquilo que eu vou falar, eu preparei algo que Deus vem falando conosco já há alguns cultos. Quando nós observamos esse tema, uma igreja escolhida para influenciar, é um tema que nos chama muito a atenção nesse período no qual a igreja se encontra. Um período, não vou dizer novo, mas um período assim, pouco mais, também não vou dizer light, né? Mas um período um pouco mais tranquilo, no sentido de que parece que tudo é permitido, que tudo hoje é liberado, que tudo hoje pode se fazer. Eu estava em dúvida entre mudar a palavra para uma igreja escolhida ou uma igreja chamada. Porém, lendo a Bíblia, eu observei que o próprio Jesus vai dizer em uma passagem que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Então eu optei por essa palavra, uma igreja escolhida para influenciar. E esse versículo que nós lemos, ele está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo está numa cidade chamada Éfeso. Paulo por 2 vezes esteve nesse lugar. Essa cidade chamada Éfeso era uma cidade grega, uma cidade muito grande, uma megalópole, melhor dizendo, com quase 1 milhão de habitantes. Mas se você estudar a história dessa cidade, James, nós vamos perceber que era uma cidade, apesar de grande, apesar de uma cidade muito rica, vivia na Grécia, ou melhor, estava situada na Grécia. Era uma cidade muito idólatra, uma cidade pagã, uma cidade de muita imoralidade, uma cidade mística, conhecida como capital do ocultismo. Tinha muita prostituição ali, David, né? Tinha muita sensualidade. Em Atos capítulo 19, quando Paulo está ali pela primeira vez, nós vamos aprender que existia vários altares para vários deuses, mas em especial nós vamos aprender que existia um altar dedicado à deusa Diana, ou Afrodite, ou Diana dos Efésios, como é conhecida. E esse lugar também era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ali as pessoas se prostituíam, ali as pessoas viviam numa libertinagem sem freio.
Ali as pessoas bebiam até se embriagar. No decorrer da mensagem você vai entender. E eles não tinham nenhum tipo de controle acerca disso. E Paulo foi inserido por Deus, foi inserido por Cristo dentro dessa cidade. E quando eu leio o versículo de número 18, ele vai dizer de uma forma tão veemente, dizendo: olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas se encham do Espírito Santo. Neste lugar Paulo estava, ou seja, um lugar promíscuo, regado a muito vinho, regado a prostituição. Aqui nós podemos imaginar então que esse homem, ele tinha, quem sabe, vários motivos para ser influenciado naquele lugar. Mas nós vamos aprender que Paulo, ele não se rende, Anderson. Ele não se rendeu aos prazeres do povo grego. Nós vamos aprender que ele não se vendeu, ele não se dobrou às práticas e às tentações daquele lugar. Eu queria que você prestasse atenção, porque muitas das vezes eu tenho uma forma um pouco mais eufórica de pregar. Às vezes eu falo um pouco mais alto, às vezes eu corro um pouco, falo em línguas estranhas, esse é o meu estilo. Mas essa mensagem, ela tem que trazer para mim e para você, um batismo, talvez não do Espírito Santo, mas um batismo de quebrantamento na presença de Deus, porque nós precisamos, de uma vez por todas, entender qual é o nosso contexto em cima dessa terra. A palavra do Senhor vai dizer, no livro do Apocalipse, que quando a última trombeta tocar, não haverá mais chances para aqueles que não estiverem em Cristo, ou seja, aqueles que vivem na prática da imoralidade sexual ficarão de fora, aqueles que vivem na prática do roubo ficarão de fora, aqueles que vivem na prática da embriaguez ficarão de fora, aqueles que estão mentindo ficarão de fora, aqueles que estão levando uma vida dupla ficarão de fora. E eu aplico algo de Deus nas nossas vidas nessa noite, que ainda há tempo de entender qual é o nosso contexto dentro do Evangelho. Nós não podemos mais ficar de brincadeiras, nós não podemos mais viver uma vida dupla, tendo 2, 3 homens, tendo 2, 3 mulheres, vivendo, maltratando os nossos entes queridos dentro de casa, profanando a igreja de Cristo, pegando aquilo que não é nosso, subornando aquilo que não é nosso, porque talvez eu não esteja vendo, o seu marido não está vendo, a sua esposa não está vendo, o seu pastor não está vendo, mas existe alguém com olhos como chama de fogo, que é capaz de penetrar em todos os ambientes. Paulo está inserido nesse lugar, e nós vamos aprender que ele não se vende, ele não se rende, ele não se dobra, mas ele se posiciona. Ele se posiciona e ele influenciou esse lugar, pregando a palavra com autoridade. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 19, versículo 17, versículo 18 e o versículo 19, que até os magos e os feiticeiros, quando perceberam o tamanho do Deus que estava dentro da vida de Paulo, eles levaram seus livros de magia e queimaram em praça pública. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Tiago capítulo 4, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e vamos ler o 4 também. De onde vêm as guerras e as brigas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter nada do que desejam. Vivem lutando e fazendo guerra, não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, por quê? Porque não sabe pedir, e quando pedem, pedem com más intenções, com o fim de gastar com os seus próprios prazeres. Depois eu leio o 4, sabe o que Tiago está dizendo?
É a mesma coisa a minha mulher chegar em mim e pedir o dinheiro para mim. Falar: Marcelo, você me dá um dinheiro, porque eu vou ali gastar na prostituição longe de você. É dessa forma que muitos estão dentro da igreja. Pedem e não recebem. Por quê? Porque quando pedem com más intenções, para gastar aquilo que pedem com os seus próprios deleites, com os seus próprios prazeres. E o versículo 4 vai dizer: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que queira ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Só que o problema da nossa geração, sabe qual é? É que mesmo conhecendo um Deus todo-poderoso, é que mesmo sabendo quem é esse Deus que nós servimos, mesmo assim, ainda nós nos rendemos facilmente aos nossos prazeres. Na verdade, nós somos facilmente influenciados. Estamos trocando a presença de Deus por um guimba de cigarro fumado. Abrimos mão da nossa família por poucos minutos de prazer. Abrimos mão do ministério que Deus nos confiou por um copo de cachaça, ou por um ambiente onde a presença de Deus não se manifesta. Não pense você que você é luz num boteco, não pense você que você é luz num lugar onde a presença de Deus não se manifesta. A partir do momento que você entra num ambiente que a presença de Deus não se manifesta e você se rende aos prazeres, você deixa de ser luz e automaticamente se torna em trevas. E a palavra do Senhor vai dizer para mim, vai dizer para você: ai daquele por quem vierem os escândalos. Mas eu aprendo algo aqui. Eu aprendo que Deus nesta noite, Ele quer levantar uma geração, não lá fora, mas Ele quer levantar uma geração dentro dessa igreja. Eu não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Ele está querendo levantar uma geração dentro dessas quatro paredes de pessoas que não serão influenciadas pelo mundo, que não serão influenciadas pelos seus próprios prazeres, mas irão influenciar, pregando a palavra de um Deus vivo, com autoridade, e provando para a sociedade que é possível viver um tempo novo na presença de Deus, que é possível viver um tempo sem se prostituir, que é possível viver um tempo sem se embriagar, que é possível viver um tempo sem falar mal do outro, que é possível viver um tempo sem ter uma vida dupla, porque a palavra do Senhor vai dizer em João capítulo de número 4 que Deus é Espírito e Ele está à procura. Se Ele está à procura, é porque ainda talvez Ele não encontrou os verdadeiros adoradores. E eu quero dizer algo para você nessa noite: os verdadeiros adoradores não estão no boteco, os verdadeiros adoradores não estão na casa de prostituição, os verdadeiros adoradores não estão concentrados na boca de fumo. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Talvez você olha para você mesmo e se pega pensando: eu não sou capaz disso porque eu sou fraco, sou fraca. Eu me rendo facilmente, Roberto, para as práticas. Eu caio facilmente. Eu não sou inteligente o suficiente. Mas a palavra do Senhor vai dizer, é 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26, 27, o 28 e o 29. Paulo nos encorajando, dizendo: olha, reparem na vossa vocação.
E observem que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo e as desprezíveis para aniquilar as que são. E o verso de número 29 ele vai dizer: para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus foi onde ninguém poderia ir e me resgatou de um lugar da onde eu não tinha forças para sair, porque eu sempre fui fraco. Eu aprendo que Deus, Ele foi até onde ninguém poderia te pegar, porque você sempre caiu no mesmo lugar. Por quê, Marcelo? Porque através da sua pouca força, através da sua pouca inteligência, através da sua pouca capacidade, Ele quer confundir uma geração. Sabe qual é a pergunta que fica? Será que um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo, David, é capaz de mudar um ambiente? Você concorda? Quem concorda com isso? Que um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus é capaz de mudar um ambiente. Só quem concorda faz assim com a mão. Então por que nós não conseguimos mudar o rumo nem da nossa própria vida? Paulo estava nesse lugar e ele tinha todos os motivos para poder ser influenciado por tudo que acontecia ali de mais promíscuo. Sabe por quê? Porque essa carne aqui grita isso. Essa carne aqui grita por sensualidade. Essa carne aqui grita por drogas, porque foi de lá que eu saí. Essa carne aqui grita em fazer aquilo que desagrada ao nome do Senhor. Paulo teve essa oportunidade. E sabe o que eu aprendo? É que nós precisamos influenciar um ambiente e não ser moldados por ele. Segundo, desejo, decisão e traição. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 22, a partir do verso 3 até o 6. Presta atenção no que eu vou ler. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos de Jesus. Judas então dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles um plano de como ele poderia trair e entregar Jesus. Versículo 5. A proposta foi boa para os religiosos. Então eles acordaram entre si em dar dinheiro para Judas. Judas concordou e procurava de uma forma veemente uma oportunidade de trair e também de entregar Jesus, quando as pessoas não estivessem olhando. Algumas traduções vão dizer quando as pessoas não estivessem presentes. Judas, queridos, é um exemplo marcante de como alguém pode ser influenciado pelo mal. Porém, a sua história também mostra como as nossas escolhas e as circunstâncias caminham lado a lado. A minha escolha, a sua escolha e as consequências
ou as circunstâncias dela sempre vão caminhar lado a lado. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que presta atenção nisso que eu vou dizer. Eu aprendo que estar perto das coisas de Deus nem sempre significa ter uma vida transformada. Estar na igreja nem sempre significa ter uma vida transformada. Exercer uma função dentro da casa do Senhor nem sempre significa uma vida transformada. Estar com esse microfone na mão nem sempre significa que a minha vida foi transformada. Tocar esse instrumento também. Ou seja, a palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 27, não dei lugar ao diabo. Precisamos entender que Judas foi um discípulo de Jesus. Presta atenção, ele foi escolhido a dedo, não por mim. Não foi Pedro que falou, Jesus está aqui, ó, tá vendo esse cara aqui, ele é top. Não foi. Deixa eu colocar um parênteses aqui só para você poder entender. Eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Se fosse para escolher pela capacidade de cada um, o único que seria escolhido seria Judas. Ninguém tinha capacidade como Judas para ser escolhido. Mas como eu dizia para vocês, não foi eu que escolhi, não foi Pedro, não foi Tiago, nem João, foi o próprio Cristo que escolheu Judas. Então, durante 3 anos e meio, ele andou com Jesus, ele aprendeu sobre Jesus, ele viu Jesus fazendo milagre, ele participou dos milagres. Marcelo, como ele participou? A palavra do Senhor vai dizer que na multiplicação dos pães, Jesus com os seus discípulos alimentaram a multidão. Então eu creio que quando um discípulo partia o pão no meio para entregar para a pessoa da esquerda, a hora que ele ia entregar para a direita, o pão estava inteiro de novo na mão. Ou seja, ele participou também dos milagres com Jesus. Porém, com o tempo, nós vamos aprender que a ganância e outros sentimentos impuros, outros interesses, dominaram a vida de Judas. Prova, Marcelo? Provo. A Bíblia vai dizer, em João capítulo 13, a partir do verso 27, que Judas já tinha tomado a decisão no seu coração de trair Jesus. Aí Jesus fala para ele, então, aquilo que você vai fazer, faça depressa. Posso trazer para as nossas vidas isso aqui? Eu falei para vocês que ia ser difícil de engolir. Falei para vocês. Toda hora a gente quer céu aberto, toda hora a gente quer chave, toda hora a gente quer promessa. Mas nós precisamos entender aonde nós estamos caminhando. Assim é as nossas vidas. Nem tudo acontece do dia para a noite. A maioria das vezes acontece de uma forma progressiva em nossas vidas. E muitos de nós estamos iguais a Judas, sendo influenciado por tão pouco. Sabe qual é a pergunta? Judas foi influenciado por algumas moedas de prata. E nós estamos sendo influenciados de que forma? Aflito? É um convite para você estar onde você não deveria estar? É alguma coisa que você pegou que você não deveria ter pego? É alguém que você traiu de novo que você não deveria ter traído? O que é que tem
te influenciado? Repito, Judas andou com Jesus 3 anos e meio. Aprendeu sobre Jesus. Participou dos milagres com Jesus. Você já viu algum morto ressuscitar ou não? Depois de 4 dias? Já foi no velório de alguém e alguém colocou a mão na cabeça do defunto lá e o defunto ressuscitou? Judas viu. Judas viu. Só que ele foi influenciado por tão pouco, por 30 moedas. E nós? Somos influenciados por alguns minutos. Quer dizer, somos influenciados por situações que realmente nós sabemos que não é o certo. E a pergunta que fica para mim e para você é: quem tem te influenciado? Quem tem sido referência para você? Eu posso falar algo aqui? É que às vezes, querido, nós estamos dando tanta ênfase para pessoas que não têm fruto e deixamos de lado aqueles que pagam um preço pelas nossas vidas. Vou falar de mim. Sabe quem é que tem me influenciado? Aquele cara ali, ó, Denis Alberto. Sabe quem tem me influenciado? Aquele cara ali, ó, Gerson Ramos. Sabe quem tem me influenciado? Tem nome. Chama-se Pastor Paulo André da Silva. Eu até gosto, Jonathan, de entrar na internet e assistir grandes pregadores. Porém, o único que conhece a minha vida na intimidade chama-se Paulo André da Silva. Goste ou não, pense o que você quiser de mim. E eu não preciso falar isso aqui de público, porque eu nunca falo. Eu falo isso pessoalmente para o pastor. Eu falo isso para o Denis. Eu falo isso para o Gerson. Eu falo isso para o Breno. Eu falo isso para pessoas que eu conheço. Posso fazer uma brincadeira aqui? Eu sei como é aquele cidadão de sunga, gente. Você não sabe que desastre que é aquilo. Eu sei como é. Mas ele me influencia. Porque quando ele fala uma palavra, acontece. Eu não sou profeta. Eu prego malemar aqui a palavra, eu consigo aplicar alguma coisa da Bíblia nos dias de hoje. Mas aquele moço ali é profeta. O pastor Paulo André, ele tem um chamado diferenciado. Você pode não gostar da palavra dele, você pode não gostar do jeito que ele canta. E eu falei isso numa reunião. Mas eu nunca vi. Está ali um cara que andou comigo muitos anos e sabe de onde eu vim, conhece onde eu estava. Eu já tive pastores negro, branco, gordo, magro, japonês, tudo quanto é tipo, rico, pobre, tudo quanto é tipo. Eu já fui pastor de igreja, mas eu nunca vi uma pessoa abrir mão de todos os seus prazeres para viver o reino. Como eu vou tirar aqui a nomenclatura de pastor, como Paulo André e a Simone. Nunca vi. Sabe o que é interessante, Anderson? Existe um texto na Bíblia, em Lucas capítulo de número 7, que quando aquela viúva, a famosa viúva de Naim, vai enterrar o seu filho, a Bíblia vai dizer assim, Ronaldo, que uma multidão a seguia. Você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo também que defunto atrai multidão. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existem pessoas que não produzem nada no reino, e só porque tem alguns seguidores na rede social, ou porque posta algum versículo bíblico, ou alguma frase bonitinha, acha que pode influenciar uma igreja como a nossa, Gersinho.
Mas eu quero usar aqui a frase do meu amigo Breno. Sabe o que ele disse esses dias? Que a visão dessa igreja não caiu de paraquedas. Que a visão desta igreja não caiu de paraquedas, mas a visão da C4 foi dada por Deus aos nossos pastores, que têm renunciado todo o conforto, têm renunciado tudo para poder viver o reino na terra. Então nós precisamos entender o que está nos influenciando e quem está nos influenciando. Mateus capítulo 26, verso 48, a Bíblia diz: e o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é este, pode prender. E logo Judas se aproximou de Jesus e disse: Rabi, e o beijou. O versículo 50, Jesus olha para Judas e disse: amigo, o que você veio fazer? Sabe o que Jesus está dizendo aqui, Ronaldo? Independente daquilo que você veio fazer aqui, você continua sendo meu amigo. Independente da sua traição, você continua sendo meu amigo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, Judas, você esteve comigo durante todos esses anos e não foi suficiente, e você me trocou por 30 moedas de prata, mas sabe de uma coisa? Ainda você continua sendo o meu amigo. Jesus nas entrelinhas está dizendo: eu vou padecer, eu vou apanhar, vão escarnecer de mim, eu vou ser pendurado num madeiro, mas entenda, você continua sendo meu amigo. E esta palavra não foi à toa, porque ela vem de encontro com as nossas vidas. Eu não sei o que você fez na noite deste dia, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei quantas vezes você traiu, eu não sei quantas vezes você foi influenciado para o mal, mas eu quero dizer para você: Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para você: eu ainda não te abandonei. Só não faça uma besteira, só não tire a sua vida, só não faça aquilo que não tem reversão, porque eu ainda quero você do meu lado. 3, para a gente partir para o final. Um ambiente não pode influenciar a nossa identidade. Olha o que a Bíblia vai dizer em Daniel, capítulo de número 1, verso 8. E resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as comidas do rei e nem com o vinho que ele bebia. Presta atenção nisso. Daniel, queridos, ele foi levado como escravo lá para a Babilônia. Ele presenciou um massacre em Jerusalém, onde ele morava. Ele viu os seus pais morrerem ao fio da espada, sem dó e piedade. Eles presenciaram o exército de Nabucodonosor destruir o templo, queimar os utensílios da casa de Deus, derrubar os muros de Jerusalém, queimar os portões. Se não bastasse, pegaram todos os jovens e levaram eles como escravo. Só que há uma particularidade aqui, Jonathan, que só a gente procurando para poder entender. Sabe qual era o costume? Era levar os prisioneiros a pé, amarrados por grilhões, por correntes. E a trajetória de Jerusalém até a Babilônia demorava dias. Então eles iam andando a pé, sendo arrastados. Por quê? Porque era proposital. Nesse caminho, nessa trajetória de dias, sol, chuva, frio, calor, não sei como era,
eles ficavam de que forma? Cansados, com fome, com sede. Servia também para que eles pudessem refletir no suposto Deus que eles acreditavam. A Bíblia não fala, mas se você estudar sobre a história dos heróis da fé, há um texto que vai dizer o seguinte: que os jovens, quando estavam sendo levados para o cativeiro, eles murmuravam entre si, amaldiçoando Deus, dizendo que Deus havia abandonado eles. Mas parece que abandonou mesmo, né? Porque os pais morreram, a cidade foi saqueada, o templo foi destruído, eles estavam indo servir como escravos. Talvez qualquer um pensaria dessa forma. Então isso, o Ronaldo, era uma estratégia de Nabucodonosor em fazer isso com os jovens. Por quê? Porque quando chegassem em Babilônia, jogavam eles dentro de uma prisão. Tempo depois, ofereciam para eles o quê? Banquete, comida, bebida, um novo nome, uma nova identidade, um novo rumo para a vida. Mas sabe o que é interessante aqui, Lívia? É que quando tudo isso foi oferecido, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 8, que Daniel, ele resolveu firmemente em não se contaminar. Olha a situação de Daniel agora. Imagina Daniel com os outros presos. Os outros presos esbaforidos de fome, comendo, se banqueteando, quando Daniel fala: eu não vou me contaminar. Talvez os outros presos estavam dizendo assim: espera aí, você não está percebendo o que está acontecendo com as nossas vidas? Você vai ficar mantendo a sua fidelidade a esse Deus? Você não percebe que os nossos pais morreram? Você não percebe que nós não temos mais terra? Você não percebe que nós não temos mais templo? Agora nós estamos aqui na Babilônia e vamos ser escravos, então nós merecemos esse templo. Sabe o que Daniel vai dizer? Pois é, mas eu não me rendo. Sabe o que Daniel vai dizer? Eu não me curvo às práticas da Babilônia. Sabe o que Daniel vai dizer? Independente se Deus está aqui ou não, eu não participo. Por que, Daniel? Porque eu não serei influenciado por esse ambiente. Eu não serei influenciado por um banquete. Eu não serei influenciado por uma noite mal resolvida. Eu não serei influenciado por 30 segundos de rios na internet. Eu não serei influenciado por um pregador famoso que nós nem sabemos se ele tem igreja. Eu não serei influenciado. Sabe por quê? Porque eu acredito que se Deus fizer na minha vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se coloca de pé para a gente poder encerrar. Sabe o que eu aprendo aqui? Presta atenção nisso aqui. Eu aprendo aqui, irmãos, que o maior milagre, Anderson, na vida de Daniel, qual que você acha que foi o maior milagre na vida dele? Tem vários, cita um aí, vai. Sim, do nada. Hã? É. Sabia. Mas você acredita, pelo menos para mim,
que o maior milagre dele, eu vou falar olhando para você, para mim, que o maior milagre na vida de Daniel, lá na Babilônia, não foi entrar e sair vivo da cova dos leões. Sabe qual foi para mim o maior milagre? Ele se manter santo naquela terra. Por que, Marcelo? Porque a Babilônia mudou o seu endereço, mas não mudou a sua identidade. A Babilônia mudou o seu nome, porque Daniel significa Deus é o meu juiz, mas deram para ele um nome de Beltesazar, que era um nome pagão e babilônico, mas não mudaram a sua essência. Tentaram trocar a sua alimentação, mas a palavra do Senhor vai dizer no versículo 8, eu poderia ficar aqui horas só falando do versículo 8, ele dizendo consigo mesmo, para os guardas ouvir, para os seus amigos ouvir: eu não vou me contaminar. E a pergunta que fica para mim e para você: será mesmo que nós não estamos sendo influenciados de maneira nenhuma? Ou a primeira oportunidade que nós temos, nós passamos a perna? Ou a primeira oportunidade que nós temos, nós traímos de novo? Ou a primeira oportunidade que nós temos, nós nos embriagamos de novo? Ou a primeira oportunidade que nós temos, nós estamos mais uma vez dentro de um motel? Ou será que a primeira oportunidade que nós temos, nós estamos de novo na boca de fumo? Será que a primeira oportunidade que nós temos? E aí, queridos, você pode usar isso para a sua vida, e se não servir para você, ok, mas serve para mim, porque eu sou um traidor, eu sou um pecador, eu sou um blasfêmio, mas eu quero dizer para você: todos os dias, às 4:50 da manhã, a primeira coisa que eu faço é dizer para o Senhor: Deus, não retires de mim a tua presença por aquilo que eu fiz ontem. Senhor, não aparte de mim o teu Espírito por aquilo que eu fiz ontem. Hoje eu vou iniciar um novo dia, e se alguma tentação vier sobre os meus pensamentos, mais uma vez, me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco, me ajuda, Senhor, porque eu não tenho força. Eu não quero mais voltar no lugar onde eu sempre estive. Eu não quero mais praticar as práticas que eu sempre pratiquei. Eu não quero mais, Senhor, porque eu sei que a hora é chegada, e o nosso tempo em cima dessa terra está se findando. Então eu quero dizer algo muito sério para vocês nessa noite: aproveite o máximo do tempo que você tem na presença de Deus. Não se afaste do altar, não se afaste da casa do Senhor, não se... Queridos, que de uma vez por todas nós possamos entender qual é o nosso caminho aqui nessa terra. Sabe, Salomão ele vai dizer que o ciclo da vida é vicioso, ou seja, a gente nasce, cresce, se desenvolve, mas logo morre. Ele vai continuar dizendo: olha, e aquele que passa dos 70 a 80 é só enfado e canseira. Ou seja, nós temos um tempo estabelecidos por Deus nessa terra. Mas eu quero dizer algo para você: nós estamos numa fila invisível para o fim. E esse fim, irmãos, é o único motivo que nós temos de acreditar que depois daqui algo muito maior e melhor está nos esperando.
e chega a me dar arrepio em pensar em negociar esse lugar. Mas eu quero dizer algo para você que Deus está ministrando no meu coração agora, que lá no céu nós teremos duas surpresas. Nós vamos olhar e vamos ter certeza em procurar aqueles que nós saberia que estariam, mas não estarão. E nós vamos jurar que aqueles que não estariam, e quando nós abrimos os olhos, eles estarão lá. Então eu quero dizer algo para você: não deixe ser influenciado por qualquer situação que te afaste da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da casa de Deus, da presença de Deus, porque Deus tem algo muito melhor e maior para as nossas vidas. Se você crê, aplauda o nome do Senhor.